Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar aqui em comentários aquele momento em que ninguém mais queria saber de Jesus. Jesus, que veio dar a vida por nós, o profeta que veio nos trazer a palavra da verdade, aquele que veio revelar o amor de Deus a nós, aquele que veio dar a vida por nós. Houve um momento em que ninguém mais queria saber dele. Os discípulos ficaram dispersos, porque sem rumo, não sabiam o que fazer. Não é que eles não quisessem a Jesus mais, porém eles não sabiam mais o que fazer. Jesus foi preso e eles ficaram dispersos. Eles estavam procurando agora um novo rumo, uma nova direção para a vida deles. Ficaram realmente atônitos naquele momento. A grande multidão já tinha sido canalizada pelos líderes religiosos, os sacerdotes, para um ataque a Jesus. E eles, sem saber porquê, foram levados por aquele ódio a ver Jesus como grande inimigo do povo de Israel. E no capítulo 27 de Mateus, nós encontramos o Pilatos ainda lutando, porque ele reconheceu que era injustiça o que os líderes religiosos estavam fazendo. Mas ele ainda insistiu em libertar Jesus e disse que estava inocente, que ele não queria fazer aquilo, faria em atendimento a eles, mas que o Pilatos não queria levar a culpa daquilo. E o povo, eu acho esse versículo 25 muito duro. O povo todo que estava ali, claro, respondeu: caia sobre nós o sangue deste homem e sobre nossos filhos. E caiu. O que significa isso? Eles disseram para Pilatos: nós somos responsáveis, nós queremos, mate esse homem. Nós pedimos, a responsabilidade é nossa, nós acusamos, mate esse homem. Os sacerdotes fazerem isso, a gente até entende. Os próximos a eles, a gente acha que eles podiam ser influenciados, mas o povo todo. Jerusalém estava cheia, era a época da Páscoa, estava cheia de gente, turistas inclusive, e ali diante de Pilatos, isso já devia ser perto de 9 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã, e eles assumindo aquilo: o sangue desse homem caia sobre nós. E caiu. A cidade de Jerusalém, 40 anos depois, foi arrasada, destroçada, destruída, com muita violência. Foi um dos momentos assim, mais violentos da história. A cidade de Jerusalém destruída, os judeus mortos pelos romanos de uma maneira muito violenta. E eles pagaram. O sangue daquele homem caiu realmente sobre eles. Mediante tudo aquilo, aquela pressão popular, o Pilatos era um político. Ele não queria ficar totalmente contra o povo. Antes ele tinha tentado convencer o povo contra os sacerdotes, mas o povo ficou do lado dos sacerdotes e desprezou a Jesus, odiou a Jesus e pediu a morte de Jesus. Depois os soldados, que segundo historiadores não eram judeus, eles eram provavelmente de uma guarnição da Síria. Eles não tinham nada a ver com Jesus, odiaram Jesus e bateram, maltrataram, açoitaram Jesus com muita violência. Depois os líderes, os sacerdotes, levaram Jesus ao Calvário, eles comandando, e os soldados entregues por Pilatos a eles obedeciam. E com muita violência levaram Jesus lá para o Calvário. Quando ele foi crucificado, pessoas ainda zombavam,
os ladrões da cruz. Inicialmente os dois zombavam de Jesus. As pessoas que passavam, induzidas pelos sacerdotes, também zombavam de Jesus. Diz que é o Salvador do mundo. Salva você mesmo aí, se você vale alguma coisa, se Deus quer alguma coisa com você. Enganador, diz que ia salvar os outros, não consegue nem salvar a você mesmo. Pessoas falavam mal, ninguém queria saber de Jesus, todos se puseram contra ele. E aí diz a Bíblia que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Então, quando chegou ao meio-dia, Deus agiu e manifestou a ira dele. O céu enegreceu e certamente ventos e terremoto e tudo mais. E Deus manifestou a ira dele contra Jesus. Porque Jesus foi desprezado, abandonado até pelo Pai. Jesus clamou, meu Pai, por que o Senhor me abandonou? O próprio Deus abandonou Jesus. Naquele momento, ninguém queria saber mais de Jesus. Ele se tornou motivo de vergonha, de vexame, de ira, de ódio. Ele se tornou motivo de desprezo por Deus, pelo próprio Pai, porque ele foi feito pecado por nós. A ira de Deus contra o pecado recaiu sobre Jesus. Naquele momento, ele sofreu muito. Aquele momento de dor, de sofrimento no nosso lugar. Agora você vai pecar, você está crucificando de novo a Jesus. Ele foi crucificado pelo seu pecado. Quando você brinca com o pecado, se distrai com o pecado, gosta do pecado, você está crucificando de novo a Jesus. Pense nisto. O sacrifício de Jesus é para ser lembrado. Aquele momento foi doloroso para ele. E Deus nos prova também. Há momentos em que nós vamos nos sentir sozinhos. Parece que os irmãos não nos ajudam. Ninguém quer o nosso bem. Parece que todos estão contra nós. Nem de longe você vai se aproximar do que Jesus passou por você, pelo seu pecado. A mensagem é essa: ele sofreu terrivelmente, inclusive pelo próprio Pai, por causa do nosso pecado. E não queira o pecado, fuja do pecado, ande longe do pecado para você não envergonhar o Senhor e você não estar naquela mesma situação daquele povo que pediu que o sangue recaísse sobre eles. Porque quando você brinca com o pecado, você está dizendo: a consequência do pecado venha sobre mim. Quando você, lembrando do Senhor, prefere o pecado, você está assumindo isto. Se a misericórdia de Deus não atuar sobre você e você morrer naquele estado de pecado, vai ser terrível o inferno para você. Então pense nisto. Não brinque com o pecado. Lembre o que Jesus sofreu. A dor foi muito grande e naquela hora ele não tinha apoio de ninguém, nem do Pai. Ele não podia recorrer a ninguém, ninguém podia fazer nada por ele mais. Ele foi largado. Minha irmã, meu irmão, quando você se sentir sozinho, lembre de Jesus, que ele sofreu por você e não queira o pecado. Ele sofreu por causa do seu pecado, não queira o pecado. Diga não para o pecado. Peça a ajuda de Deus, mas diga não para o pecado.